Bem-vindo ao nosso vídeo, pode entrar. Muito obrigado pela tua presença, tua companhia. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de dar o seu joinha aí, se inscrever no nosso canal. Depois de tudo isso, reza pelo Padre e pode ficar à vontade. Um grande abraço. Hoje neste Evangelho nós podemos notar aqui 3 pontos para iluminar a nossa consciência. 3 partes que nos explicam, e não só explicam, mas também nos fazem enxergar, acolher, nos fazem ser transformados pelo grande mistério de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte do Evangelho, Jesus ele dá um grande louvor ao Pai. Ele começa assim: eu vos louvo, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Precisamos entender aqui que o Senhor ele não está fazendo uma metáfora, ele não está ali fazendo um sarcasmo, não, ele está simplesmente constatando um fato. Simplesmente constatando o fato. Qual o fato? Que Deus que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor do céu e da terra, e que este Senhor do céu e da terra esconde as coisas dos grandes, dos sábios. Quem são os sábios? Aqueles que são capazes, que não são capazes de se dobrar ao mistério, os orgulhosos. E também aqueles que, ele constata, aqueles que conseguem entrar, acolher o mistério, os pequeninos, que são os humildes. Então ele constata que o Senhor, Deus da vida, o Senhor do céu e da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo Misericordioso, Ele revela a tua luz, Ele revela quem Ele é, Ele se dá a conhecer, mas existem aqueles que conseguem acolher, que são os humildes, os pequeninos. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste as coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Aqueles que conseguem acolher, os pequeninos, e aqueles a quem são escondidos tais coisas, os sábios. Jesus confessa ao Pai Todo-Poderoso o seu louvor, toda a sua alegria, toda a sua satisfação, está elevando a sua alma ao Pai, porque a salvação vinda do céu, vinda do alto, estava ali, na tua presença. O Filho de Deus, o próprio homem, o próprio Deus feito homem, veio ao mundo, e este Deus revelado ali para eles, este Deus que também a nós é revelado. Mas este Deus que é revelado, se não deixarmos o orgulho, se não deixarmos o egoísmo, ele vai se esconder, porque ele se escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, os sábios e prudentes. Quem eram esses sábios e prudentes na época? Quem eram estes? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Não é porque está escrito aqui, a sabedoria que está escrito aqui, os sábios e prudentes, eram porque eles eram contados perante o povo, perante os judeus, eles eram contados como sábios e prudentes. Não quer dizer que eles eram realmente sábios, mas eles eram conhecidos como sábios, os doutores da lei, os detentores da palavra. Eles eram sábios. Existiam 613 leis, e eles sabiam todas as minúcias da lei, eles conheciam tudo, e eles julgavam aquilo que eles conheciam, mas não praticavam, porque eles não eram sábios de fato. Eles não eram sábios de fato. Eles eram somente aqueles que guardavam, mas não viviam. E por isso que estas coisas são escondidas deles. Eles, aliás, podemos colocar aqui, eles próprios se escondem. Eles próprios se escondem, porque valia mais a pena ter o título de sábio perante o povo
do que de fato se dobrar ao mistério de Jesus Cristo que estava na frente deles. Eles preferiam acreditar naquilo que eles queriam do que se dobrar a Cristo que estava na frente dele. Deus se esconde dos soberbos e dos arrogantes. Não é assim que também nós rezamos no Magnífica? Nós rezamos desta forma: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Enfim, o Senhor derruba, o Senhor se esconde do soberbo, dos poderosos, dos arrogantes. Existe uma grande cegueira naquele que é soberbo, existe um grande mal naquele que é arrogante, e de fato, os sábios não eram, aqueles sábios ali não eram sábios segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade da própria carne. Sabiam todas as leis à risca, mas não eram capazes de praticar a caridade. Sabiam explicar todas as leis, mas não eram capazes de gerar no outro a fé e a esperança. O sábio gera no outro a fé e a esperança. Quando você conversa com um homem sábio, ele vai te acumular de fé, ele vai te dar uma luz. Eles não eram capazes, mas eram capazes de julgar. Deus não quer esconder nada de ninguém. O próprio orgulho o faz. O próprio orgulho é capaz de se esconder de Deus. A humildade, o humilde é capaz de fazer enxergar o mistério, mas o orgulho de forma alguma. O orgulho deixa o homem preso em si mesmo. O orgulho, ele é egoísta. O orgulho é egoísta. O orgulhoso sempre é egoísta. Egoísmo. Jesus, quando ele vem e nos dá os mandamentos, ele resume em 2 mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois ele dá um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como eu vos amei. Esses são os mandamentos. Amar o próximo como Cristo me ama, como eu sou amado por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. O egoísta é incapaz de amar a Deus sobre todas as coisas. O egoísta é incapaz de amar o próximo. Vamos olhar o significado da palavra egoísmo aqui. A palavra egoísmo, você divide a palavra, ela tem um sufixo. Qual que é o sufixo? Ismo. Você consegue ver o sufixo ismo em várias outras palavras, né? Normalmente ele vem junto de outra palavra, ele serve para conceituar algo. Por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo é aquele que bebe demais, tem problemas com o álcool. Tabagismo, aqueles que têm problema com o tabaco, não é isso? Egoísmo, aquele que tem problema com o ego. Aquele que tem problema com o ego. Egoísmo, aquele que vive do próprio ego. Egoísmo é uma palavra do latim, o ego é uma palavra do latim que significa eu. Por exemplo, Jesus, quando ele vem e fala assim: eu sou a luz do mundo, em latim ele fala ego sum lux mundi. Eu sou a luz do mundo. Ego, eu. Ou seja, o egoísmo conceitua aquele que vive do próprio eu, como um grande problema. O eu se torna ali o centro de tudo. O eu se torna ali o grandioso, o próprio Deus. O egoísmo é aquele que faz do seu próprio eu um Deus. O centro do egoísta é a si próprio, e por isso não consegue olhar para o outro à sua volta, e muito menos olhar para Deus. Os fariseus, os doutores da lei, se achavam os melhores, mas não conseguiam ver o Cristo ao seu lado. Se achavam os melhores, mas não conseguiam ver os outros e gerar fé e gerar esperança nos outros. Quando o Lúcifer caiu, o anjo,
né? Porque o demônio era um anjo. O demônio nem sempre foi demônio. Aliás, ele ainda continua sendo anjo, né? Mas ele era um anjo bom. Antes dele cair, antes, quando ele estava no céu, quando Lúcifer, quando o demônio estava no céu, ele ficou preso em si mesmo, olhou somente para si e deixou de crer em Deus. Todo pecado na nossa vida nele existe um fundo egoísta, todo pecado. E por isso dizemos que o orgulho é o pior dos pecados, porque ele faz de nós mesmos o próprio Deus. Adão e Eva, quando pecaram, o que você acha? Adão e Eva foi por orgulho, por egoísmo, olharam somente para si, olhavam somente para si. E quem são os pequenos? Os humildes, aqueles que não olham para si, não olha somente para si, mas consegue ver a Deus, não fica preso em si mesmo. Somente aquele que vê, aliás, que deixa de ver os embaços da própria vida, os embaços da própria imagem, mas olha a si mesmo diante de Deus, aquele que não se prende no próprio ego. Este consegue se doar, este consegue reconhecer que há um Deus. Estes são os humildes, estes são os pequeninos, e é para estes que o Senhor mostra os seus mistérios. Aliás, o Senhor mostra a todos nós, mas para que eu e você enxerguemos é necessário a humildade. Tem um beato brasileiro, se Deus quiser ele vai se tornar santo logo logo, mas já está no céu, já é beato. Talvez vocês já escutaram, é um santinho lá de Tambaú, aqui no interior de São Paulo, chamado Padre Donizete. E Padre Donizete, ele explica tudo isso que nós dizemos agora com a seguinte frase: para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível, porque está preso no seu orgulho. Agora, para quem crê, nenhuma explicação é necessária, porque consegue sair de si mesmo. A segunda parte, Jesus Cristo diz: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus aqui, ele deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus, tem que aceitá-lo e segui-lo. Ele é o Filho, e só Ele tem uma experiência profunda de intimidade e comunhão com o Pai. Quem rejeita Jesus não pode conhecer a Deus, quando muito encontrar imagens distorcidas de Deus e aplicá-las depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceita o Cristo, quem o quer seguir, aprende a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos planos de Deus e na aceitação incondicional destes mesmos planos. Quem não for humilde para reconhecer a Deus como o Deus da nossa vida, que não há outro, quem não for humilde em reconhecê-lo, não conseguirá ver Deus. O Cristo, o Deus que se fez homem, quem não vive segundo este Cristo, vive segundo a carne, ou seja, segundo o próprio eu, segundo o próprio egoísmo, segundo a própria vontade. E nós não, eu e você somos chamados a viver segundo o Espírito. Quando nos é enviado o Espírito em Pentecostes, nós somos vivificados, nós recebemos a vida. Nós recebemos a vida do ressuscitado, recebemos o jeito do ressuscitado, nós recebemos o olhar do ressuscitado, os gestos do ressuscitado. No dia do nosso batismo, eu e você, nós recebemos uma outra vida,
para que caia por terra o nosso eu e para que viva dentro de nós o eu de Deus, para que o eu de Deus, para que o ego de Deus, ele adentre o nosso eu, para que o nosso eu não seja mais nós mesmos, mas sejamos inteiramente de Cristo. O nosso ego é tomado no dia do nosso batismo pelo ego de Cristo, pelo eu de Cristo, e nós vamos vivendo e vamos nos transformando em Cristo, e vamos vivendo para Ele, vamos vivendo nele, porque Ele toma conta de nós, nos abraça, nos envolve por completo. Como São Paulo nos explica na segunda leitura de hoje: portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes procedimento carnal, então vivereis. A nossa dívida está em não deixar o nosso eu ser maior do que o eu de Deus, não deixar que o nosso medo, que a nossa angústia, que a nossa raiva, que a nossa malícia, que a nossa fofoca, que a contenda, que a divisão, que a tristeza tome lugar no eu de Deus. O Espírito de Cristo precisa ser capaz de preencher todos os espaços, todos os buracos, todas as imperfeições, todas as limitações da nossa alma, tudo. O teu batismo mata o procedimento carnal, mata o pecado. O sangue de Cristo mata o procedimento carnal, mata o pecado. O amor de Cristo mata o procedimento carnal, mata o pecado. É simples. Ou vivemos por Cristo, ou nós vamos viver por nós mesmos, segundo o nosso ego, egoístas. Ou vivemos com nossas ideias, ou vivemos por Deus, com Deus. E o jeito de Deus é totalmente diferente daquilo que nós temos em nossa cabeça, nas nossas mentes. E a terceira parte aqui, para finalizar, Jesus Cristo fala no final: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está aqui como devemos reconhecer, como nós matamos o nosso ego, como nós matamos o nosso eu, o egoísta que existe dentro de nós. Tome o jugo de Cristo, aprenda dele, que é manso e humilde de coração. O jugo dele é suave, o jugo dele é leve. Se há uma coisa que nos para, se há uma coisa que há de pesada em nós, são os pecados, o jugo do pecado, o jugo do orgulho, o jugo do egoísmo. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, pode fazer tudo o que a gente quiser. Você pode ir ao médico, você pode tomar remédio, você pode fazer terapia, você pode ficar com os mais sábios, mas se nós não encontrarmos o nosso repouso no coração do Senhor, no coração de Cristo, nada nos adianta. Não mataremos o nosso egoísta, nada nos adianta. Devemos reconhecer o Cristo como cama, para que nós possamos deitar, como abrigo para que nós possamos ficar, como auxílio para nos apoiar, como remédio para nos curar, como conselheiro para nos ouvir, com carinho para nos acariciar, como verdade para nos formar e como refúgio para nos salvar. É o coração de Cristo que mata todo o orgulho dentro de nós. É o coração de Cristo que nos ensina a ser nós mesmos,
que faz cair de nós todas as máscaras, todas as caras que nós vamos trazendo ao longo da vida. Já ouviu aquela expressão, tenho certeza, né? Duas caras. A pessoa ali é duas caras. O orgulho nos faz alimentar várias caras, várias faces. E qual é a nossa face verdadeira? É a face segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a face verdadeira, que mata o orgulho, que mata o egoísta que existe dentro de nós. Peçamos auxílio ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos auxílio ao Imaculado Coração de Maria. Coração manso, coração puro, virginal, coração fiel. Peçamos auxílio à Virgem Maria, ela que pode nos ajudar, contribui para a nossa formação, vê os caminhos da pureza, da verdade, nos conforma ao coração de nosso Senhor. Amém?